está conosco, acompanhando o nosso JAM, o nosso Congresso Jovem Missionário. Este ano feito de uma maneira diferente, né? Online, mas que não perde em nada diante da graça de Deus. Nós estaremos juntos agora nesse momento da tarde, partilhando um tema específico que me foi pedido, né? Me foi entregue. E tenho certeza que Deus tem muito para fazer no nosso coração a partir deste tema, desse estudo. Vou convidar você a rezar comigo e pedir a presença do Espírito Santo para nós, nesse momento, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos conceda estarmos em comunhão e unidade com você aí na sua casa e abra o nosso coração para a graça de Deus em nós nessa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria Arca da Aliança, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para você que não me conhece, e para você que me conhece também, meu nome é Leila Parma, eu sou missionária consagrada da comunidade Arca da Aliança, sou membro de vida há 6 anos. Tenho 31 anos, sou natural de Blumenau, Santa Catarina. E atualmente hoje sirvo a comunidade em algumas atividades apostólicas e tenho um envolvimento também com a CNBB a nível nacional, Pastoral Juvenil a nível nacional. Hoje, junto com o Gabriel Sampaio da comunidade Sementes do Verbo, nós representamos as novas comunidades na Comissão Episcopal da Pastoral Juvenil do Brasil. Então, junto aos bispos, eu e o Gabriel somos a voz ativa dos jovens das novas comunidades. E essa comissão é formada por outros jovens que respondem por outras expressões juvenis, como os movimentos, as congregações, a PJ. Então, todos esses jovens formam essa comissão que pensa pela juventude, como evangelizar a juventude, escuta a juventude em meio à realidade hoje do Brasil. E também tem uma representatividade na pastoral latino-americana, junto a alguns países da América Latina, onde também represento como uma jovem brasileira a juventude do Brasil como num todo, né? Todas as expressões juvenis, todo o aspecto juvenil do Brasil é representado, né, nessa comissão da PJ latino-americana, junto ao CELAM, que também é uma organização latino-americana dos bispos, né? E ali a gente se reúne também online, né? Tem sido nesse tempo, para falar sobre os desafios e sobre a evangelização da juventude no Brasil. E o tema que me foi proposto nessa tarde é Juventude, Novas Comunidades, Força que Evangeliza. Então, quando eu rezava sobre isso e pensava, né, o que nós podemos destacar nesse momento, trazer de maneira muito clara assim para nós, diante da nossa missão como um jovem inserido numa nova comunidade, né? Alguns aspectos assim brotavam no meu coração e que também são perceptíveis, né, diante desse corpo que é a igreja, né? Aqui eu quero resgatar a fala de Paulo, onde ele diz que Jesus é a cabeça e nós somos os membros, né? O Senhor é a cabeça e a igreja que é os membros. E que cada um tem uma responsabilidade, uma missão específica, como o braço, a perna, a mão, o corpo, né? Então nós formamos o corpo de Cristo e cada um de nós tem a sua missão específica. Então quando a gente fala de um jovem que atua num movimento, ele tem algo específico concedido a ele.
Quando a gente fala de um jovem que atua numa congregação, por exemplo, num movimento juvenil de congregação, há um carisma específico, né, que é este jovem que vai dar uma resposta no mundo diante daquilo que ele é chamado. E quando a gente fala de um jovem de nova comunidade, que é o meu caso e que é o seu caso, há também algo específico para nós. Há um chamado, há uma força evangelizadora específica para nós. E à medida que a gente assume essa identidade com propriedade, não negando ela, também é à medida que a gente frutifica no dom que Deus nos deu de sermos comunidade, né? E aqui eu alenquei alguns aspectos, né? A gente precisa também ter consciência de que nós não temos só forças, nós temos fraquezas também, que há coisas também específicas em nós que a gente precisa cuidar para não deslizar, não cair, né, nesse aspecto negativo também da vocação e do chamado. Mas aqui eu quero trazer de forma particular, e aquilo que é proposto também são as forças do jovem das novas comunidades, né? Então eu quero começar destacando aqui uma coisa que me alegra muito, né? Que a gente realmente percebe, inclusive se a gente conversar com assessores juvenis, pessoas que hoje têm um olhar sobre toda a juventude no Brasil, que acompanham vários movimentos, vários carismas e expressões específicas, a gente percebe que nas novas comunidades, realmente o protagonismo juvenil acontece. Mais forte do que em outros lugares, né? Realmente você, jovem, é um protagonista no meio da nossa evangelização, no meio da nossa vivência e no meio da nossa vocação. Eu vejo até a partir de mim mesmo, da minha experiência vocacional com a comunidade, o quanto a comunidade desde cedo me confiou muitas coisas, né? Não olhou para o sentido que o mundo hoje rotula a juventude, né, como sem decisão, inconstante, sem maturidade, Não, especialmente no carisma Arca da Aliança, a gente pode ver uma harmonia entre a sabedoria dos anciãos, né, dos mais velhos, né, usando a linguagem bíblica aqui, né. A gente vê a sabedoria daqueles que já são mais do que formados no carisma, que já tem um caminho aí de 15, 20 anos de comunidade, 10 anos de comunidade, muito ligado e unido, né, em comunhão, em harmonia com a força que a juventude traz dentro de si. Como jovem hoje da Arca da Aliança, eu posso dizer que em nenhum momento eu me senti esmagada na minha juventude, me senti esmagada na minha força, naquilo que eu tinha para dar. Ou a comunidade consegue perceber o tempo humano, de idade, biológico de cada um de nós, né? Mas isso não impede a comunidade de nos colocar como protagonistas. Realmente nas novas comunidades isso acontece, e trago aqui muito especial a nossa forma. Você pode perceber, você que é jovem, que nos acompanha, quantas coisas você assume na comunidade hoje? Um grupo de oração, uma condução, uma pregação, Não existe muitos passos, ou muitas regras, ou formaturas, ou algo desse tipo que vá subindo degraus, É claro, existe uma hierarquia de temor e respeito por aqueles que estão adiantados do que nós. Mas a gente realmente mete a cara e vai, né? Como jovem posso dizer mesmo, nunca na comunidade me senti esmagada ou incapaz pela minha pouca idade, ou, né, por outros aspectos, às vezes pessoais, de histórias. Todos nós, com o nosso jeito pessoal, vivemos um protagonismo juvenil dentro da comunidade. Convido você a olhar para quem está do seu lado e dizer: na Arca da Aliança você é um protagonista. Você é que constrói a comunidade, você é esse protagonista que a gente percebe tão forte hoje nas novas comunidades. Então isso é importante a gente perceber e de fato tomar posse. Um outro elemento que eu traria como uma força nossa de evangelização, e que de fato as novas comunidades assumem isso de forma muito bela, e no carisma Arca da Aliança muito mais, é o elemento da arte.
O Papa Francisco tem falado muito assim sobre a questão artística dentro da igreja, né? Sobre os poetas, os atores, os que têm o dom da pintura, enfim, tudo aquilo que diz respeito da música, né, em si, tudo aquilo que diz respeito à arte, né, que eleva a beleza através da arte. E na Arca da Aliança, a gente percebe isso muito intensamente. Se a gente for olhar os nossos movimentos de evangelização, os nossos teatros, as nossas evangelizações no centro, sempre tem músicos, bailarinos, atores de todas as idades, jovens, crianças, adultos, né? Nosso trabalho de evangelização não é só um trabalho de panfleto, de entregar panfleto. A arte sempre chama atenção. Sempre vai uma bailarina na frente abrindo caminho, alguém interpretando Jesus, Nossa Senhora, São José. Enfim, quantas ideias a gente já teve nesse sentido. Se a gente for olhar o nosso Férias para Jesus, os eventos mais marcantes assim da comunidade, o Feriste-me, sempre tem elementos da arte, da expressão artística. E isso é muito forte dentro das novas comunidades. Não só na Arca, né, que trago, claro, a riqueza do nosso carisma, mas a gente pode perceber no geral, né, em todas as novas comunidades, esse elemento artístico, claro que é um pouco mais destacado em alguns, um pouco menos destacado em outros, mas este elemento sempre está presente. E a grande graça, eu diria, da nossa forma de expressar a arte na evangelização é termos a consciência de que a nossa dança, a nossa música, os nossos teatros, eles precisam fazer voltar o nosso olhar para Deus. Uma bailarina, quando dança, num carisma Arca da Aliança, ela não dança para o olhar para ela, né, para que tudo seja voltado para ela, mas para que a gente compreenda melhor o mistério de Deus. É um meio, é um canal para a gente rezar melhor, experimentar Deus melhor através da beleza, através da música, da harmonia, das cores, da expressão facial nos nossos teatros. Então, a nossa via artística, ela é uma via de evangelização, porque ela não para em nós. Nós não somos artistas, nós somos missionários que utilizamos a arte para evangelizar. Essa é a grande diferença. Talvez há artistas melhores do que nós. Talvez você, né, em algumas casas de missão, ou em alguns momentos, talvez você foi desafiado para fazer um personagem num teatro, para dançar, e você pensou, né, teria pessoas muito melhores do que eu para fazer isso. Talvez é verdade mesmo, eu também me sinto assim. Muitas coisas na via artística, eu também não consigo, não tenho o dom tão destacado quanto muitos outros irmãos. Mas nós somos desafiados porque somos missionários, e o que encanta no povo, né, na nossa evangelização, é quando realmente aquilo que a gente oferta de nós na arte, na música, na dança, no canto, no teatro, faz as pessoas experimentarem Deus. Então, esse elemento artístico está sempre presente, precisa estar presente na nossa evangelização. A gente viu agora recentemente as nossas lives, né? Do Tríduo de Santo Agostinho, tivemos que usar as redes sociais porque não nos é permitido encontros. Então a gente pôde ver a beleza do teatro de Paulo Afonso, a live que fizemos da missão de Blumenau, né? Juntamos todos os cantores e enfim, né? Montamos um estúdio improvisado, poder perceber a fala, né? A conversa do diácono Elias com o diácono Sandro lá em Joinville, os irmãos, né? O Tiago na gaita, o Bruno no violão. A beleza, a harmonia, tudo isso é a arte. No dia de Santo Agostinho, mesmo sexta-feira, a beleza do lançamento do EP da Cris, toda a estrutura simples, né? Simples. Um estúdio maravilhoso que foi montado muito rapidamente, mas numa oferta sincera de coração.
ver as meninas, né, a dança das meninas. As meninas dançam aquilo que a letra expressam nos gestos, aquilo que a letra traz, que a letra fala. A Cris canta aquilo que experimenta na oração. Nós cantamos aquilo que nós experimentamos na oração. Então nós somos missionários que nos utilizamos da via artística, e tudo isso nos encanta, assim, até mesmo no nosso coração. Parece que a gente experimenta Deus de uma forma diferente. Então, esse elemento artístico nós não podemos descuidar. Precisamos assumir isso no Jesus no Centro. Claro, quando retornarmos, né, a todo esse movimento de missionário, mas toda essa parte artística para nós é importante, é uma força que evangeliza também dentro da nossa missão. Um outro aspecto que eu traria aqui também como uma força nossa é a nossa capacidade de comunicação, né? Quando você vê hoje uma arte que é divulgada no Facebook, no Instagram, no YouTube, há uma beleza na nossa forma de se comunicar. Os nossos cartazes, eles não são cartazes que só nós compreendemos. Quem lê, quem vê aquele cartaz compreende o que está ali, o que a comunidade quer passar. Quantos de nós, nas nossas casas de missão, já vimos surgir um cartaz de um evento, já escrevemos um briefing para comunicação com uma ideia do que a gente gostaria de passar num cartaz, do que a gente gostaria de passar numa motivação de um cerco de Jericó, de um Sagrado Coração de Jesus, uma semana eucarística do Sagrado Coração de Jesus, num retiro para mulheres, num Queremos Deus de inverno. Eu me recordo, assim, de alguns anos para cá, nós temos explorado muito na parte artística a questão do coração inquieto, que é muito nosso, né? Eu me lembro que teve um Queremos Deus que o coração ficou muito visível assim no cartaz. Um cartaz belíssimo assim, e até me lembro que eu conduzi um momento de oração no Queremos Deus, e eu sentia como se aquele coração já desde muito antes nascido no coração da comunidade, nascido no núcleo da comunicação, no núcleo apostólico, no núcleo de eventos, significava o coração de cada irmão ali naquele momento. Então, há uma vida na nossa comunicação. Há uma mensagem, eu diria, na nossa comunicação, que também está muito ligado à via artística, à nossa capacidade artística. Quando a gente faz um cartaz divulgando alguma coisa, não precisa ninguém lá explicar o que aquele cartaz está dizendo. Esse elemento, esse aqui, esse aqui. O próprio cartaz, né, a própria motivação já fala algo para nós, já mexe conosco, já traz um espírito assim. Os nossos cartazes de semana eucarística, por exemplo, a gente foca mesmo e coloca, né, a gente fala o nosso Jesusão, né, da casa mãe, mas é Jesus, é o ostensório. A gente quer que as pessoas, né, vejam que é uma semana de oração, é aquilo. Então, quem vê um cartaz, quem vê uma divulgação no Facebook, no Instagram, consegue ler a proposta, consegue sentir qual é a proposta da comunidade, né? E essa via da comunicação, ela é importantíssima para a evangelização, porque às vezes a gente acha que, eu fiz uma coisa aqui muito bonita e eu estou entendendo tudo que está aqui, mas o outro não vai compreender quando ele lê, quando ele vê o que eu vou sentir quando eu ler esse cartaz. Então, essa via nossa da comunicação, por mais simples que seja, a gente vê, tem casas hoje de missão que não tem os recursos que a gente tem na rádio, numa casa-mãe, por exemplo. Mas não está ligado à nossa capacidade de recurso, mas está ligado ao nosso jeito de comunicar. Como nós comunicamos as coisas, um seminário de vida no Espírito, um Kairos para famílias, o que nós queremos transmitir. Então, um evento grande, né? O Jean, vamos entrar aqui o Jean. Todo mundo conseguiu entender a proposta do Jean, né? Se sentiu motivado com as presenças, com a programação, com a maneira como tudo foi divulgado, como foi. Então, essa questão de comunicação
para todas as novas comunidades, eu diria, né? Nós estamos muito na mídia, estamos muito nas redes sociais, estamos muito... a nossa comunicação, ela é moderna, ela é evoluída, ela tá à frente. E é uma força isso, é uma força. Precisamos assumir isso como uma força. Se a gente for hoje olhar, comparar, né, ao modo, há uma beleza também nas outras formas de comunicação, mas aqui estamos trazendo aquilo que é próprio nosso, né? Nós nos comunicamos bem, cada vez mais a gente precisa ter isso em mente, né? Atraímos pessoas para Deus a partir daquilo que a gente comunica também. Que também está muito ligado, claro, a essa via artística, né? Que nós temos também muito forte dentro da comunidade. O que mais eu traria aqui como um aspecto muito forte para nós, né? A animação vocacional. Essa dimensão vocacional que as novas comunidades expressam, né? Aqui também há uma força, algo importante para nós também, porque nós evangelizamos, né? Queremos que as pessoas façam uma experiência com Deus, sem dúvida nenhuma, mas nós também levamos as pessoas a descobrirem o seu lugar na igreja. Vamos trazer aqui, por exemplo, a nossa proposta do acompanhamento vocacional Coração Inquieto, que é o nosso específico aqui da Arca, né? Cada comunidade tem a sua condução vocacional, tem a sua forma de conduzir, tem o seu processo, tem as suas opções, os seus elos, né, de consagração. Uma comunidade lá oferece uma experiência missionária de 1 mês, a outra oferece 1 ano sabático, a outra você entra já como membro de vida, a outra... Nós temos a questão do ano missionário, cada um tem a sua via de acolher novas vocações, mas todos nós plantamos no coração dos homens o desejo de encontrar a sua vontade. As novas comunidades trouxeram isso de forma muito forte, muito potente no mundo de hoje. Nós, de fato, investimos nas campanhas vocacionais. Nós voltamos a resgatar a fala de que a vocação é o caminho de felicidade, de que vale a pena deixar tudo, de que vale a pena se lançar no desejo de Deus para nós. E os nossos testemunhos são radicais, porque são jovens que largam tudo e se entregam a uma vida consagrada no desejo de viver a providência de Deus em plena juventude. Claro que, se a gente for olhar o histórico da igreja, com relação ao sacerdócio, a gente também tem isso muito forte, né? As congregações, os institutos religiosos, a vida religiosa em si também expressa isso, porque boa parte deles também fizeram essa opção radical pelo Senhor na sua juventude. Mas a visão do leigo na igreja hoje, nesse tempo, pós-Concílio Vaticano II, com o derramamento do Espírito Santo através da renovação carismática, frisa mais, né? Somos leigos, somos jovens, não vestimos um hábito, mas no meu desejo, no meu coração, no nosso coração, há um desejo profundo de uma vida de santidade. Há um desejo profundo de uma vida de conversão diária, de oferta de vida, de sacrifício, de entrega, né? Nós queremos dar tudo para Deus, é isso que nos leva. Então, essa animação vocacional que nós trazemos também é um novo para a igreja nesse tempo, né? Diria até mesmo no carisma Arca da Aliança hoje, esse sentido que a gente traz, se a gente for olhar os nossos planejamentos estratégicos, em tudo, em toda ação, a gente faz questão de incutir, de incluir uma provocação vocacional. Qual é a vontade de Deus para você? As nossas músicas, então vou deixar a porta aberta, tua vontade é meu lugar. As nossas músicas expressam isso, expressam um coração inquieto que encontrou o seu lugar. Toda a nossa vivência é permeada por essa provocação vocacional. E isso a gente não pode perder. Aqui a gente acha que, às vezes a gente olha assim, isso aqui é da Arca, né? A Arca
não pode perder a oportunidade de promover a vocação. Com certeza, não podemos. Mas aqui há também um enriquecimento que nós oferecemos também para a igreja. É também algo a nível geral de igreja, né? É o reino de Deus ganhando. É Deus sendo, as pessoas sendo conduzidas a dar uma resposta para Deus. No nosso acompanhamento vocacional, todos nós sabemos, no primeiro encontro, né, lá em fevereiro, março, a gente costuma dizer, bom, talvez você faça o seu processo inteiro vocacional e no final você seja encaminhado, às vezes para um seminário diocesano ou para uma outra forma de viver a sua vocação. Quantos, né, passaram pela arca, não permaneceram na arca, mas a arca foi um caminho para descobrir a sua vocação. Então, o Elias, nosso fundador, Diácono Elias, fala muito disso, né? Que a comunidade, ela ajuda a pessoa a descobrir a vontade de Deus, né? A descobrir o que Deus tem para ela, a descobrir qual é o seu caminho de felicidade, o seu caminho de santidade. Então, às vezes, nós conduzimos, pastoreamos e depois a pessoa vai dar uma resposta lá numa outra comunidade, lá num seminário diocesano, lá numa congregação. Quantos que já passaram por nós? E tá ótimo, é o reino de Deus ganhando. Não podemos deixar de expressar essa animação vocacional, de acolher os corações inquietos, de pastoreá-los, de encaminhá-los. E isso hoje é uma resposta a nível geral. Todas as novas comunidades têm essa preocupação vocacional. E muito mais também a comunidade Arca da Aliança, que tem também muito forte, né, esse sentido. Ligada a essa animação vocacional, nós temos uma presença muito expressiva de testemunho também. Claro que o nosso testemunho, a gente é formado e é trabalhado sobre isso. O nosso testemunho, ele também tem a via de expressar, levar o outro para Deus. Não é eu, a minha vida, o meu caminho, mas o que Deus fez na minha vida, no meu caminho, no meu processo e tudo mais. E a nossa percepção da nossa vocação também vai mudando com o tempo. Me lembro que quando eu entrei na comunidade, parece que, nossa, eu precisava falar para as pessoas o quanto eu tinha deixado assim por Deus, porque me parecia muita coisa. Deixei emprego, deixei família, deixei uma carreira consolidada, deixei bens materiais e parece que aquilo eu precisava, na minha concepção, eu tinha deixado muito assim por Deus. Hoje, depois de um caminho vocacional, eu percebo que eu deixei muito pouco diante daquilo que eu ganhei. E que aquilo que eu deixei de todas essas coisas não é nem um terço comparado àquilo que eu preciso renunciar de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus pecados, né, do meu egoísmo, dos meus desejos, dos meus perfeccionismos, Parece que o que eu deixei foi uma pontinha de todo o que é externo, né? Foi uma pontinha de todo o iceberg que dentro de nós está e que é preciso renunciar todos os dias. Então, a nossa própria concepção da nossa vocação, do que Deus fez em nós, também vai mudando à medida que a gente vai. E esse testemunho cada vez mais vai se consolidando e vai, de fato, despertando outras pessoas ao chamado, né? Quando eu era vocacionada, eu lembro que eu olhava quem já estava dentro, né? Percebia, nossa, escutava a história dos irmãos e nossa, olha como era a vida desse irmão, como é hoje, né? Alguns que apresentavam uma vida de pecado, outros não, né? Outros tinham uma vida já até correta, uma vida de paróquia, uma vida de igreja, mas que sentiam que precisava deixar o bom pelo melhor, né? O melhor no sentido daquilo que é o chamado de Deus. Então, o nosso testemunho, ele também é muito forte hoje, diante da sociedade e da nossa forma de evangelização, da nossa expressão vocacional. Não podemos deixar de anunciar aquilo que Deus fez em nós, mas sempre no sentido de apontar Deus para o outro, de conduzi-lo de fato a um caminho vocacional também. Há uma riqueza nas novas comunidades que é expressa no testemunho individual de cada um,
no processo de cada um. Quando a gente escuta o diácono Elias falando do caminho vocacional dele, que Deus foi buscá-lo lá no medo, né, no temor, no medo do inferno, como ele mesmo diz, através de um irmão evangélico, dentro da empresa. Depois, a experiência com a renovação carismática, num grupo que não tinha jovens. Nossa, cada vez que eu leio aquele livro, Um Sinal da Presença de Deus, que eu leio o trajeto vocacional do nosso fundador, eu fico assim impressionada. Também fala algo para mim, também gera algo para mim. O testemunho dos santos, né, quando a gente vê. Então, todos nós somos chamados a expressar essa graça do testemunho nosso, né? E isso não precisa ser atrás de uma câmera, num microfone, mas é no dia a dia. Lá com aquele jovenzinho que vem pedir um atendimento de oração. Lá com o irmão que está do seu lado, que está iniciando, que está conhecendo o carisma. Isso é no dia a dia, a gente expressar essa riqueza da nossa história pessoal, de como Deus venceu e vence em nós a cada dia. Então, essa também traria como uma grande força hoje na evangelização em meio às novas comunidades. E por fim, e não menos importante, eu gostaria de trazer também um ponto que a gente tem muito que falar a respeito dele, que são as nossas raízes. Eu deixei isso por último, para a gente justamente poder também rezar mais com isso e poder reavivar mesmo esse chamado que nós temos, que é o batismo no Espírito Santo. Então, hoje, nós podemos, olhando para a história das novas comunidades, nós somos fruto da renovação carismática católica, desse derramamento do Espírito Santo em nós. E o que dá cara para nós, o que dá a nossa identidade como novas comunidades, é a vivência do batismo no Espírito Santo. É a forma como eu vivo diariamente esse batismo no Espírito Santo. Então, aqui eu trouxe alguns pontos que eu quero partilhar aqui com vocês a respeito disso, né? Resgatando, o que é um batismo no Espírito Santo? É uma atualização do Pentecostes dentro de nós. É um novo Pentecostes dentro de nós e que está em curso nos dias de hoje. A pessoa que ela é batizada no Espírito Santo, ela recebe novas vindas do Espírito Santo dentro de si a cada dia. O Espírito Santo, ele é sempre novo, ele é dinâmico, ele sempre traz uma novidade para nós. Então, eu me lembro que um dia eu fui confessar e trouxe os meus pecados e o padre falou assim para mim: filha, você vai rezar agora e pedir que Deus atualize o batismo no Espírito Santo em você, para que junto com essa atualização do batismo no Espírito Santo, renove em ti o dom da santidade. E isso nós precisamos ter diariamente em nossa vida. Sempre pedimos essa nova vinda do Espírito Santo dentro de nós. E aqui nós podemos dizer o que o batismo do Espírito Santo gera em nós, né? Qual é essa força, quais são os pontos? Então, tem muitas coisas que nós podemos partilhar. Podemos dizer que o batismo no Espírito Santo gera em nós um gosto por louvar a Deus. Se a gente for olhar as novas comunidades, né? Quando a gente vai rezar, que a gente está em grupo, na vida comunitária, um irmão começa a conduzir, vamos rezar todos juntos nessa intenção. A gente já quer levantar a mão, já nem perde tempo, já estamos todos rezando a uma só voz, pedindo, clamando. Há dentro de nós um gosto por isso, né? A gente for olhar o nosso estatuto, ele traz que a adoração e o louvor precisam ser diários na nossa vida, na vida comunitária, nas nossas orações comunitárias. Quem gera esse desejo em nós é o batismo no Espírito Santo. É a força do Espírito Santo em nós. A gente quer louvar, quer agradecer a Deus por tudo. A gente reconhece a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a força de Deus, o perdão de Deus, a cura de Deus nas nossas vidas e a gente quer louvar. Então, o batismo no Espírito Santo gera esse gosto por louvar a Deus. O batismo no Espírito Santo gera em nós um desejo, uma compreensão melhor nas Escrituras. Nós queremos
perscrutar a palavra de Deus. A gente vai para a nossa oração pessoal, para Lexo Divino, a gente vai com o coração, o que Deus quer me falar a partir dessa palavra? A gente lê, né, os evangelhos, a gente repete todos os anos, sempre descobre riquezas novas, isso é o Espírito Santo que faz em nós. A gente quer sondar a palavra, a gente quer perceber por que o Senhor agiu dessa forma, o que o profeta quer dizer com isso, como que isso se atualiza na minha vida. O gosto pela Lexo Divina, o gosto pela palavra de Deus também vem a partir do batismo no Espírito Santo. O que mais nós podemos trazer aqui? Uma alegria nova. Né? Uma alegria nova e uma alegria não só nos momentos bons, mas uma alegria em meio às dificuldades. Essa força, assim, essa certeza, né? A gente olha o nosso rema do ano passado, servir ao Senhor com alegria. E hoje a gente esse ano cai numa pandemia, assim, que nos leva lá para baixo, nos nossos resultados, até de evangelização, vocacional, tudo. Mas nós aprendemos no ano passado essa via da alegria que brota da pertença, não dos resultados, não de ficar frustrado com alguma coisa ou não. Então, o batismo no Espírito Santo nos gera essa alegria nova e vida consagrada. E a alegria precisam estar muito... O Papa Francisco fala sobre isso, onde há consagrados à alegria, a gente acolhe as pessoas com alegria. Uma expressão também é essa alegria que brota a partir do batismo no Espírito Santo. O que mais que a gente tem aqui? Um poder no nosso ministério apostólico. A gente precisa ter consciência que a força da nossa evangelização não está em nós, está no Espírito Santo e na abertura que eu concedo a Ele. Então, hoje, por exemplo, no ministério que eu assumo hoje, a graça que eu recebo vem desse poder no ministério que vem a partir do Espírito Santo. A gente precisa assumir isso. Você que conduz o seu grupo de jovens, o seu JPD lá na sua missão, você que é responsável por uma fase formativa, você que é responsável pela evangelização, você que comunica você tem uma autoridade, um poderio através do batismo no Espírito Santo para a sua missão. A gente precisa assumir isso com humildade, né? Poder reconhecer que a nossa força evangelizadora vem do Espírito Santo. E quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente sente esse poder que vem do Espírito Santo. E muitas outras coisas, outro elemento fundamental que é fruto do batismo no Espírito Santo, a transformação interior. A gente pensa muitas vezes que o principal sinal do batismo no Espírito Santo na nossa vida é aquela parte que fica externa, né? É a euforia do momento, às vezes a experiência sentimental, às vezes o repouso, às vezes o conceder um dom especial. Tudo isso faz parte também. Mas a transformação interior, a conversão diária, é que realmente é um fruto do Espírito Santo que precisa estar em nós todos os dias. Se a gente for olhar o testemunho de muitas pessoas que vivem essa experiência do batismo no Espírito Santo, testemunham, eu senti um desejo de santidade. Eu senti um desejo de santidade. Recentemente aqui em casa a gente fez, agora nas festividades aí de Santo Agostinho, nós fizemos uma partilha já muito acostumados já com isso na comunidade, né? Olha, você é muito bom nisso, naquele outro, e eu admiro isso em você, destaco isso em você, mas também diria que te faria muito bem se você fosse mais assim, mais disponível, mais fraterno, mais presente, enfim, né? Trazer aquilo que pode ajudar o outro a crescer. Quando a gente acolhe essas coisas do irmão, a gente faz uma experiência, meu Deus, de querer ser santo, né? De dizer, não, Senhor, eu quero que tu faças mais dentro de mim. E a gente se faz propósito e vai para o projeto pessoal de vida e vai para os propósitos do mês e vai para o retiro pessoal e pede, não, Senhor, me ajeita nessa área, me converte nessa área. Então, o batismo no Espírito Santo nos dá a graça dessa transformação interior.
É dali que brota. Esse desejo de conversão vem do batismo no Espírito Santo. Então, e a gente pode ver pessoas até mesmo que não são ligadas às novas comunidades, que não são ligadas nem mesmo à renovação carismática, mas que a gente vê que são pessoas batizadas no Espírito, porque expressam essas características, expressam esses frutos que são de fato, frutos do batismo no Espírito Santo. Teria muitas outras coisas, mas vou encerrar aqui com um outro ponto, O batismo no Espírito Santo nos dá o desejo de proclamar que Jesus é o Senhor. Eu lia recentemente num livro do padre Raniero Cantalamessa, onde ele dizia assim que se a gente for olhar, os exorcismos que Jesus realizou, os relatos evangélicos dos exorcismos de Jesus, nenhum dos demônios que ele expulsou proclamaram que ele era o Senhor. Muitos, em alguns relatos a gente vê que eles falaram: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, mas nenhum deles falou: tu és o Senhor. Porque falar Jesus é o Senhor, proclamar o senhorio de Jesus é próprio de quem já se colocou como sendo de Deus. Dizer que Jesus é o Senhor é a mesma coisa que eu assumir que Ele morreu na cruz, ressuscitou para me salvar, e também dizer que eu aceito adequar a minha vida a isso, a ser serva dele, a servir a Ele, a esse Senhor. E isso quem nos dá é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo me dá desejo de proclamar que Jesus é o Senhor, que Ele está à frente de todas as coisas, E, então, se a gente for falar assim de todos esses frutos do batismo no Espírito Santo, muitos outros, podemos dizer que negar o batismo no Espírito Santo é negar a nossa identidade. Como é que nós vamos falar de sermos jovens de novas comunidades, um jovem do Carisma Arca da Aliança, se a gente não louva a Deus, se a gente não vive uma vida de conversão, se a gente não evangeliza acreditando no poder do Espírito Santo, se a gente não derrama toda a nossa vida no senhorio de Jesus? É negar a nossa identidade. Se a gente não expressa isso, não somos identificados como um jovem oriundo da renovação carismática e que hoje está enganjado numa nova comunidade, que é fruto desse batismo no Espírito Santo. Então, o nosso próprio estatuto fala sobre isso, que negar isso é negar a nossa identidade. O artigo 49, quando fala da nossa vivência carismática, fala sobre isso. Então, é importante a gente assumir: eu sou conduzido pelo Espírito Santo na minha vocação. A minha evangelização, ela precisa ter abertura. O nosso estatuto também fala: usados e ousados no Espírito Santo de Deus. A minha intenção diante da evangelização precisa ser purificada todo dia. Todos os dias eu preciso consagrar tudo em mim ao Espírito Santo. Estar em dia com a minha vida de oração. Assumir, compreender que essa força vem dele, porque senão eu corro risco de cair na superficialidade. Ficar no externo, no emocional e de fato não galgar, não traçar verdadeiramente um caminho de santidade. Eu queria encerrar trazendo uma palavra bíblica, depois de trazer tudo isso, Tudo isso que faz parte da nossa identidade e da força que existe em nós na evangelização. Quero trazer aqui a palavra de Paulo, direcionada ao jovem Timóteo, quando Paulo diz para ele, essa palavra está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, o versículo 12 ao 16. Ninguém te despreze por seres jovens. Ninguém te despreze por seres jovem. Procura ser modelo dos fiéis na palavra, na conduta, a vida de conversão, no amor, a caridade, na fé, na pureza, castidade. Até a minha chegada, dedica-te a ler, exortar e ensinar. Não descuides o teu carisma pessoal. Tudo isso que nós falamos aqui,
que é a nossa via, que é a nossa identidade. Não descuides do teu carisma pessoal, que te foi concedido por indicação profética quando os anciãos te impunham as mãos. Eu aqui hoje tenho um envio da comunidade. Tem sobre mim um envio do nosso fundador, do apostólico geral, da assessoria geral da juventude. Sobre você tem um envio de alguém mais velho, tem um envio de um formador local, tem um envio de um apostólico local. Há um envio, nós não estamos aqui por nós, há uma força que nos envia, uma autoridade que nos, de fato, confirma na vocação. Cuida disso, ocupa-te disso, de modo que todos possam ver os teus progressos. Vigia tua pessoa e teu ensinamento, e sê constante. Fazendo isso, vos salvareis, tu e teus ouvintes. Então, fazendo isso, não só nós, a nossa salvação, mas aqueles que estão ao nosso redor também. Peçamos que o Espírito Santo de Deus venha reavivar, reinflamar em nós, fazer tomar consciência da beleza da nossa contribuição para a igreja e daquilo que é a nossa identidade própria, para que como jovens possamos expressar esta presença de Deus através do chamado e do carisma que Ele mesmo nos concedeu. Amém.